O mundo precisa daquilo que só você pode criar. Existe uma forma socialmente aceita de abandonar a própria vida. Viver predominantemente como resposta ao olhar alheio. A pessoa aprende a perceber a expectativa antes de perceber o desejo. Antes de falar, imagina como será interpretada. Antes de criar, antecipa a crítica. Antes de escolher, calcula quem poderá se decepcionar. Aos poucos, sua existência deixa de partir de um centro interior e passa a funcionar como uma reação contínua ao ambiente. Ela continua vivendo, trabalhando, falando e se relacionando. No entanto, já não experimenta a vida propriamente a partir de si. Experimenta a si mesma a partir dos outros. Talvez essa seja uma das formas mais profundas de alienação contemporânea. Não a ausência de informação, mas a incapacidade de transformar informação em experiência própria. Não a falta de opinião, mas o excesso de opiniões que nunca atravessaram verdadeiramente a consciência de quem as repete. Viver a partir de si mesmo é recuperar a primeira pessoa da existência. Isso não significa acreditar que o mundo gira ao redor do próprio ego. Também não significa tratar todo sentimento como verdade absoluta ou ignorar os direitos, as necessidades e a liberdade dos outros. Significa reconhecer que ninguém pode sentir, escolher, responder e criar em nosso lugar. A vida pode ser compartilhada, mas não pode ser terceirizada. Søren Kierkegaard, um dos fundadores do pensamento existencial, compreendeu que tornar-se si mesmo não era uma condição automática, mas uma tarefa. Em O Desespero Humano, ele descreve o desespero não apenas como tristeza, mas como uma relação desordenada consigo mesmo. Uma de suas formas consiste em não querer ser quem se é e procurar uma identidade que pareça mais aceitável, segura ou admirável. Quando Kierkegaard aproxima verdade e subjetividade, ele não afirma que os fatos mudam conforme a preferência individual. Sua questão é mais exigente. Certas verdades podem ser conhecidas intelectualmente e ainda permanecer ausentes da vida. Alguém pode estudar a coragem e continuar evitando a própria escolha. Estudar o amor sem amar. Defender a autenticidade enquanto organiza cada gesto para obter aprovação. A verdade existencial começa quando uma ideia deixa de ser contemplada de fora e passa a orientar a existência. Viver a partir de si é permitir que a realidade atravesse uma consciência presente e seja devolvida ao mundo como resposta pessoal. José Ortega y Gasset, em Meditações do Quixote, recorda que o eu é inseparável de suas circunstâncias. Cada pessoa nasce em um corpo, numa família, numa época e dentro de condições que não escolheu. A circunstância impõe limites, mas também oferece matéria. A liberdade humana não existe fora do mundo. Ela aparece na resposta que damos dentro dele. Essa distinção é indispensável quando se fala em criar a própria realidade. Se isso significar controlar acontecimentos apenas com o pensamento, a ideia se torna pensamento mágico. Não governamos a vontade alheia. Não escolhemos todas as perdas e não produzimos qualquer resultado apenas por desejá-lo, mas participamos da forma que nossa vida assume. A atenção modifica o que percebemos, a prática modifica o que conseguimos fazer, as escolhas alteram os ambientes que frequentamos e as possibilidades que conseguimos sustentar. Criar a própria realidade em sentido maduro é tornar-se coautor da vida que as circunstâncias tornaram possível. Carl Rogers, em Tornar-se Pessoa, mostrou como muitos indivíduos desenvolvem um centro externo de avaliação. Antes de consultarem a própria experiência, procuram saber se serão aprovados e se parecerão corretos. Rogers chamou de congruência a aproximação entre o que a pessoa vive, reconhece e expressa. Quando alguém sente uma coisa, admite outra e vive uma terceira. Sua energia se fragmenta para sustentar versões incompatíveis de si.
Ter um centro interno não significa rejeitar conselhos, significa escutar o outro sem lhe entregar a sentença final sobre a própria existência. Ele pode revelar pontos cegos e corrigir erros, mas não pode substituir o trabalho íntimo pelo qual reconhecemos o que possui sentido. Donald Winnicott levou essa questão à criatividade. Em O Brincar e a Realidade, viver criativamente não é privilégio de artistas. É sentir que participamos da descoberta e da formação do mundo que habitamos. Seu contrário é viver por submissão. Quando a adaptação às exigências ocupa todo o espaço, o gesto espontâneo perde passagem e forma-se aquilo que Winnicott chamou de falso self. Uma pessoa pode ser funcional, cumprir papéis e receber reconhecimento, mas sentir que sua vida possui a autoria de outra pessoa. Por isso, colocar-se no centro não é narcisismo, mas responsabilidade. Quem não assume a própria experiência tende a fazer do outro responsável por sua identidade, sua satisfação e seu destino. Martin Buber, em Eu e Tu, oferece uma correção importante à ideia de que todos somos um. Unidade não é fusão. Na relação eu-isso, o outro é objeto de uso ou controle. Na relação eu-tu, ele é encontrado em sua presença e diferença. Para existir um tu verdadeiro, é necessário um eu capaz de presença. Amar a partir de si é diferente de amar em reação. Na reação, eu falo para obter determinada resposta e ofereço para garantir reconhecimento. Na expressão, respondo pelo que comunico e reconheço que o outro permanece livre. A autenticidade madura não é descarregar tudo o que se sente, mas escutar a experiência, compreendê-la e expressá-la com responsabilidade. Carl Gustav Jung chamou de individuação o processo pelo qual uma pessoa se torna psicologicamente mais inteira. Isso exige diferenciar-se da persona. A identidade social necessária à convivência, mas perigosa quando um papel profissional, familiar ou social se torna a totalidade do ser. Individuar-se não é obedecer a cada impulso do ego. É confrontar a sombra, integrar contradições e desenvolver uma relação mais ampla com a própria psique. A pergunta deixa de ser como desejo parecer e se torna quem estou sendo convocado a me tornar. O si mesmo não é uma marca a anunciar, mas uma tarefa a encarnar. Friedrich Nietzsche compreendeu a vida superior como criação de valores. Isso não significa declarar arbitrariamente que qualquer coisa é boa, mas deixar de receber passivamente todos os critérios e avaliar o que fortalece, dignifica e amplia a vida. Nietzsche percebeu que grande parte da existência é reativa. A pessoa não afirma o que ama, apenas combate o que odeia. Não constrói uma forma, apenas julga formas alheias. A crítica pode corrigir uma obra e denunciar uma falsidade. Mas quando se torna identidade sem criação, passa a depender daquilo que condena. O Criador também analisa e corrige. A diferença está na ordem. Primeiro permite que algo venha ao mundo, depois submete a matéria ao discernimento. Quando o juiz interior chega antes do nascimento da obra, a inteligência se torna instrumento de esterilização. Rollo May, em A Coragem de Criar, entenda a criatividade como encontro entre a pessoa e o mundo. Criar é entrar em relação intensa com uma questão, uma matéria ou uma possibilidade e responder com uma forma nova. Isso exige coragem porque o novo ainda não possui garantias. Quem só age depois da certeza não inaugura nada, apenas repete o que o ambiente já confirmou. Hannah Arendt, em A Condição Humana, associa a ação à natalidade, a capacidade humana de começar algo novo. Para ela, a singularidade aparece quando alguém fala e age entre outras pessoas. Uma ideia não comunicada, uma sensibilidade sem linguagem e uma vocação sem prática ainda são possibilidades. O que somos se torna real quando entra no mundo por meio de atos, palavras e obras. É aqui que o lado romântico da personalidade revela seu valor mais profundo. O romantismo maduro não recusa a realidade em favor da fantasia. Recusa apenas reduzir a realidade ao que pode ser medido.
utilizado ou convertido imediatamente em resultado. Ele percebe símbolo, beleza, mistério e possibilidade, onde o olhar instrumental enxerga apenas função. Friedrich Schiller, nas Cartas sobre a Educação Estética do Homem, descreveu o impulso lúdico como aproximação entre sensibilidade e forma. Sensibilidade sem forma pode se dispersar em fantasia. Forma sem sensibilidade pode produzir uma vida tecnicamente correta e espiritualmente estéril. O lado romântico oferece visão. O lado disciplinado oferece corpo. O romântico imaturo exige que o mundo corresponda à idealização. O romântico maduro usa a imaginação para revelar possibilidades inscritas no real. Não espera que o amor seja perfeito, mas cria presença e linguagem que o tornam mais verdadeiro. Não espera uma obra pronta da inspiração, mas aprende a técnica e permanece junto do que o comoveu. Como recuperar, então, uma vida que parta de dentro sem se fechar para o mundo? O primeiro movimento é suspender por alguns instantes a plateia imaginária. Antes de consumir opiniões, notícias e conteúdos, é preciso criar um intervalo em que a própria experiência possa ser percebida sem comparação imediata. Pergunte o que está realmente presente, o que está sendo sentido, qual desejo é legítimo e qual desejo nasceu apenas da necessidade de impressionar. Esse exercício exige precisão. Sentir não é o mesmo que decidir. Desejar não é o mesmo que possuir um direito. Intuir não é o mesmo que conhecer um fato. Viver a partir de si não elimina o discernimento. Pelo contrário, exige uma relação mais rigorosa com a própria interioridade. O segundo movimento é transformar a experiência em forma. Uma emoção que permanece indefinida tende a nos governar. Quando recebe linguagem, pode ser examinada. A tristeza pode se tornar compreensão. A raiva pode se tornar limite. O desejo pode se tornar projeto. A memória pode se tornar narrativa. A beleza percebida pode se tornar fotografia, texto, música, ambiente ou gesto. Criar é dar um destino consciente à intensidade. O terceiro movimento é separar geração e avaliação. Durante a primeira etapa, produza matéria sem exigir acabamento. Escreva, desenhe, grave, formule, experimente. Em outro momento, retorne como editor. A imaginação precisa de liberdade para associar. O discernimento precisa de distância para selecionar. Quando ambos trabalham ao mesmo tempo, a censura interrompe o que ainda estava tentando nascer. O quarto movimento é construir autoconfiança por evidências. Albert Bandura demonstrou, por meio do conceito de autoeficácia, que a crença em nossa capacidade não nasce apenas de discursos positivos. Ela se fortalece principalmente através de experiências concretas de domínio. Quando agimos, enfrentamos dificuldade, aprendemos e percebemos que somos capazes de produzir efeito. Por isso, não espere sentir confiança suficiente para criar. Comece numa escala em que seja possível concluir. Uma página escrita, um vídeo finalizado, uma conversa conduzida com clareza ou uma habilidade praticada constituem evidências. A autoconfiança não é a certeza de que você nunca falhará. É a memória corporal e psíquica de que consegue responder ao que acontece. O quinto movimento é organizar condições de profundidade. Mihaly Csikszentmihalyi chamou de fluxo o estado em que atenção e ação se integram numa atividade exigente e significativa. Esse estado costuma aparecer quando existe um objetivo claro e um equilíbrio entre desafio e habilidade. Tédio excessivo dispersa. Dificuldade excessiva paralisa. O trabalho criativo pede uma atenção adequada, capaz de convocar nossas forças sem esmagá-las. O fluxo não é um milagre que visita pessoas escolhidas. É também uma ecologia da atenção. Exige tempo protegido, redução de interrupções e contato prolongado com uma tarefa. Em vez de esperar inspiração, é preciso preparar o lugar em que a inspiração possa nos encontrar trabalhando. O sexto movimento é educar o olhar romântico. Leia obras que ampliem sua linguagem.
Observe pintura, arquitetura, cinema, música, natureza e os gestos humanos sem convertê-los imediatamente em consumo. A imaginação precisa de repertório, mas também de silêncio. Quem preenche todo o intervalo com estímulo impede que as experiências amadureçam em imagens próprias. O 7º movimento é levar a criação ao encontro do outro. A obra precisa sair da intimidade para ser testada pela realidade. Isso inclui receber críticas sem transformar cada crítica numa sentença sobre o próprio valor. Um centro interno não rejeita toda avaliação externa. Ele decide o que aprender sem entregar ao público o direito de definir quem é. A teoria da autodeterminação, de Edward Deci e Richard Ryan, mostra que a motivação se fortalece quando autonomia, competência e vínculo encontram espaço. Autonomia sem vínculo pode virar isolamento. Vínculo sem autonomia pode virar submissão. Competência sem sentido pode produzir eficiência vazia. A criação amadurece quando parte de nós recebe disciplina e encontra o mundo. Talvez seja isso que a época atual mais necessite. Não apenas mais conteúdo, mais opinião ou mais comentário, mas presenças capazes de transformar a experiência em forma. O mundo não precisa da sua singularidade, porque tudo o que você fizer será necessariamente extraordinário. Precisa dela porque nenhuma outra pessoa reúne exatamente o mesmo corpo, a mesma história, o mesmo repertório, as mesmas feridas, os mesmos encontros e a mesma perspectiva. Essa combinação não garante genialidade. Ela cria uma responsabilidade. Se você apenas imita, o mundo recebe uma repetição. Se apenas reage, sua energia permanece dependente daquilo a que se opõe. Se apenas analisa, sua inteligência não atravessa o risco da forma. Mas quando você assimila a experiência e produz uma resposta própria, algo que antes existia apenas como possibilidade ganha presença objetiva. Pode ser uma obra, uma empresa, uma casa, um método, uma conversa, uma maneira de cuidar, uma solução ou uma forma mais consciente de amar. A criatividade não se limita às artes. Toda vez que alguém encontra uma resposta viva para uma situação real, há criação. Antes de perguntar o que os outros esperam de você, pergunte o que a vida confiou à sua experiência. Antes de procurar uma reação, procure uma forma. Antes de explicar por que algo não funciona, experimente construir aquilo que ainda falta. A vida se torna verdadeiramente sua quando deixa de ser apenas algo que lhe acontece e passa a ser algo a que você responde com presença, consciência e criação. Você não precisa controlar o mundo para participar de sua transformação. Precisa apenas deixar de abandonar o lugar insubstituível de onde sua resposta pode nascer. Porque o mundo possui muitos observadores daquilo que já existe. O mundo precisa daquilo que só você pode criar.